Amados, eu vou ler muitos textos aqui com os amados irmãos, e vocês sabem que a gente sempre se preocupa em passar referência bíblica em tudo que nós vamos tratar. Mas hoje esse texto de Provérbios 26:12 é o primeiro versículo que na verdade eu abriria se eu lesse, para tratar o que hoje o meu Senhor me orientou, que é esperança, tá? Esse sentimento de expectativa, que obviamente a sociedade, o homem em si, procura se orientar ou procura experiência com isso, com a visão, né, daquilo que está à frente dele, do que se espera e do que se aguarda. E a pedido do meu Senhor nós vamos falar isso biblicamente, tá? O que a Bíblia fala da esperança, como que ela define isso para a igreja, e se isso pode ser igual, né, ao que o homem lá fora agora está buscando para si mesmo. Então eu vou falar o sentido convencional da esperança, depois vou tratar o sentido bíblico, tá? Desde a questão da natureza, da ordenança, da pronúncia, da parte de Deus à igreja, ok? Mas antes do pastor eu começar a trabalhar isso com os amados irmãos, deixa eu dizer para você aqui uma coisa importante, tá? Um culto como esse aqui, que as pessoas entram à procura de solução, num culto como esse que nós precisamos e necessitamos muito de amparo da parte de Deus, tá? Não basta a objetividade de vir aqui e estar aqui. O maior desafio para mim, para você, depois que Jesus assinalou pelo corpo dele e pela vida dele, assinalou o evangelho que nós temos que crer, o maior desafio nosso hoje aqui é procurarmos entender e compreender o plano de Deus. Porque a gente sabe que lá fora agora, no meio do caos, do sofrimento, da amargura, do desespero, as pessoas correm para todo lado, atiram para todo lado, como diz o ditado. Qualquer porta que se abrir, ele entra. E é natural da raça humana agir assim, de maneira desesperadora, quando falta alternativa. Só que, senhores, teologia não é assim. Quando a gente fala sobre Deus e sobre fé, ou a busca disso, não pode de qualquer jeito, de qualquer forma, ou da tua forma, ou da forma como te ensinaram. Tem que ser como Deus revelou. Ou então, corre o risco de ser fracassado. Porque com certeza, se você acredita que Deus vai honrar um pensamento teu, uma orientação tua, por mais importante que seja isso para você, não quer dizer que vai dar certo na fé. Porque antes da fé vem a consciência, antes da fé vem a revelação, antes da fé tem que vir muito claro para nós aqui o que Deus quer. E eu tenho orientado aos amados irmãos que muito culto como esse aqui estão sendo introduzidos no pensamento das pessoas engrenagens e mecanismos de pensamento filosófico para tratar assuntos que só compete Deus definir e falar. Homens estão tomando a frente exatamente para orientar pessoas com base em ideias, em pensamentos próprios, não com fundamentos bíblicos. E quando eu digo fundamentos bíblicos, eu falo em fundamentos que estão alicerçados na plenitude da revelação desse Deus. Então toda a pregação desse ministério, eu me refiro à Igreja Sinato da Fé, nós temos essa preocupação de orientar biblicamente tudo que concerne Deus e fé, ou assunto do homem. Então não despreze essa orientação e entenda aquilo que eu digo, ou que falo, raciocine bem as minhas colocações aqui, porque com certeza eu tenho para mim que muita gente que está nesse culto hoje aqui vai identificar alguma coisa errada na tua vida. E o propósito é esse, é fazer você trabalhar corretamente a fé e sair dessa perspectiva, entendeu? De impressões ou mero pressupostos, tá? Mas que você realmente entenda e identifique, ou como corrija com a revelação de Deus,
aquilo que na verdade você está fazendo errado. Porque se você estiver fazendo errado, com certeza toda a tua caminhada de fé está comprometida. Amém? Amém, Jesus? E não fica nessa ideia de que porque o pastor falou, a igreja profetizou, vai acontecer. Senhores, Deus não é trouxa. Ele não é burro, ele não é ignorante, ele não é homem. Tá? Não subestime o poder dele. Irmãos, nós vamos falar sobre esperança, no sentido filosófico, religioso, científico e também bíblico, tá? Eu queria começar, eu já comecei em Provérbios 26:12, entrando no mérito do sentido convencional. Diríamos o seguinte: quando nós olhamos para frente e para o futuro, mas dentro de um olhar de condição limitada, um olhar próprio, um olhar pessoal, a gente olha para frente e com o nosso olhar, não com o olhar de Deus, tá? Com o olhar da revelação dele, mas num ponto de vista próprio. Por isso é filosófico, tá? E até convencional. Não tendo esperança, porque estavam sem a fé. Não há esperança sem a fé, ou não há esperança com Deus sem a revelação dele. As duas coisas andam juntas. Mas enfim, o que seria a esperança no sentido convencional? Quando ela entra como uma necessidade psicológica e não como a revelação de Deus. O indivíduo esperançoso, ele acredita que por pensar assim as coisas vão acontecer. E ainda que não exista uma base racional para que ele realmente tenha certeza de que vai acontecer, ainda que não seja justificado aquilo que ele acredita que vai acontecer, ele não tem uma prova, ele continua acreditando, tá? Porque o propósito dele é alimentar o quê? A mente dele com perspectivas e visões positivas, tá? Agora, falando da questão racional, que eu li o texto com os amados irmãos, a esperança humana, a esperança própria, que é separada da fé, nós vamos ler um outro texto em 1 Tessalonicenses 4:13 e reforçar essa parte aqui também. Quando a pessoa se sente capaz de atuar por si mesmo, confiando em si mesmo, no campo da transformação radical das coisas ou das expectativas, ela acredita que o mundo, o futuro, o que se espera, se apoia nisso, num desenvolvimento e numa dedicação puramente pessoal, de competência própria, de perfeição pessoal. Isso é uma esperança puramente racional, tá? As coisas vão acontecer para mim porque eu fiz, porque eu me dediquei, porque eu trabalhei, porque eu sou isso. Então é uma esperança que prega o eu, que prega o orgulho, o egocentrismo, que prega a religião própria do eu. Pastor, me explica isso. Paulo não está falando do indivíduo que não tem expectativas, ele está dizendo do indivíduo que não tem esperança que Deus proporcionou a ele. Ele nega a esperança revelada de Deus, ele quer a esperança psicológica. Paulo não está dizendo que não existem pessoas no mundo que não nutrem, né, o seu coração, a sua vida, até a sua espiritualidade com coisas positivas, ou então espere que algumas coisas se transformem radicalmente para ele ou mudem para ele. Não, a orientação aqui é diferente. Ele tem uma esperança, mas não uma esperança que Deus proporcionou. O racional, ele tem uma esperança que ele dedicou em si mesmo, tá? Uma experiência puramente dele, que ele formulou, que ele construiu. Amados irmãos, quando a gente fala aqui do sentido convencional, por que a esperança poderia entrar com uma necessidade psicológica? Porque todo mundo precisa. Mas não quer dizer que todo mundo precisa disso, de ter uma esperança que as coisas vão mudar, de ter esse pensamento voltado para essa expectativa positiva. Não quer dizer que você precisa, que você vai quebrar o direito de Deus de falar o que está para acontecer, tá? O fato de você precisar e eu precisar é inquestionável. O que está sendo questionado é a origem e a natureza das tuas expectativas. Eu estou tratando aqui o sentido racional disso.
quando o indivíduo realmente acredita que tudo que está para acontecer depende do homem. Depende do que ele é, do que ele faz e do que ele realiza. E isso não tem base bíblica. Não há base bíblica para isso. Ou seja, a palavra de Deus condena veemente aquele cujo acredita que é sábio demais ou perfeito demais até esse ponto de acreditar que ele pode ainda garantir a ele um futuro pelo que ele fez ou realizou ou é aqui nesse plano atual. Então a Bíblia abomina gente desse tipo, tanto a questão racional como também a questão religiosa, que soa mais estúpido ainda que eu vou falar aqui agora. A esperança, ela se alinha, ela está interligada à fé. Ou seja, aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus falou, que disso vem a esperança que temos que ter. Entenda, vem dele, não sai do homem. Expectativa ele proporciona, não é um homem que constrói pela psicologia. A orientação, eu não entrei ainda nas escrituras, tá? Para falar do sentido bíblico, eu estou só no sentido convencional. Então, enquanto o racional, que acredita em si mesmo, de que as expectativas possam ser positivas por questão de competência, e ele passa a tratar a esperança mais como uma questão motivacional, o religioso, ele trata a esperança mais no sentido místico. Eu creio que Deus vai fazer alguma coisa por mim, e ali ele fica trabalhando só isso, o pensamento de que Deus é Pai, de que Deus é amor, e nunca vai deixá-lo na situação difícil da sua vida. Ele não tem critérios, ele não tem conhecimento, ele não tem disciplina, ele não tem obediência, mas é esperançoso, mesmo sem base de fé, até base racional. Porque alguns que têm esperança de que aconteça uma coisa, ou até um milagre, que nem condições tem para aquilo acontecer. Por isso chama milagre. Então ele nega a razão, ele nega a análise crítica de tudo que está em torno dele. Entendeu? Mas acredita nisso, que na última hora Deus pode fazer um milagre, que na última hora Deus pode agir por intermédio da vida dele. O senhor está querendo dizer o quê, pastor? Que o senhor prefere o racional? Não, eu não prefiro nenhum dos dois. Mas o racional, ele tem um nível superior de intelectualidade. Não é que eu prefiro ele, mas em compensação há algumas realidades da vida e do mundo em que estamos que ele não nega a discutir. Já o místico, já o religioso, é um cara mais ainda débil, fraco, é um cara mais limitado, porque ele vai ignorar a realidade, ele vai ignorar os fatos, ele vai ignorar o mundo, e ele só vai acreditar nisso, que Deus pode fazer um milagre. E pode, mas não assim, pela força do teu pensamento, não pela capacidade de você acreditar. E ainda vou te pregar ainda. Então, por um lado nós temos um cara motivado, e por um outro lado nós temos um cara inteiramente religioso, é isso. Mas ambas esperanças, biblicamente falando, todas elas acarretam isso, num sentido puramente psicológico. É coisa da mente, é coisa do coração, e está sendo trabalhado dentro dele, e uma hora ou outra vai fracassar. Por quê? Porque não foi Deus que orientou isso, ou que revelou isso para ele, ele acreditou. É algo que pode ser considerado tão débil, fraco, humano, limitado, como poético, tão morto como poético, porque tudo isso foi construído dentro dele. Não tem gravidez psicológica? É mais ou menos isso. É algo que foi gerado por uma expectativa sua, ou baseando-se na tua competência, ou baseando-se na sua crença, seja como for. A pergunta que é suficiente a gente trabalhar isso aqui? É algo que na verdade a gente quer para nós? Vejam só vocês, entrando no mérito da questão científica, seja a questão motivacional ou religiosa, olha o que a psiquiatria fala.
da esperança. Que a esperança é um positivismo mental que inspira a viver sem moldes e a utopiar, mirando para um lugar inexistente. Ou seja, que a psiquiatria diz: é importante você ter a esperança, mesmo que ela não te pregue aonde isso vai chegar, e mesmo que ela também não te pregue alguma base concreta aqui e agora para te dar garantia de que isso vai acontecer. O importante é você crer, o importante é você esperar, o importante é você olhar, o importante é você pensar positivo. A psiquiatria assume que a esperança para ela também pode vir sem moldes, pode vir de qualquer lado, e não importa se ela não tenha um fundamento concreto. Eles assumem isso. E eu nem cheguei na questão da igreja ainda, tá? E por um outro lado, a psicologia define, por um expoente da psicologia, Richard Sunder, que ele define o seguinte: a esperança como uma habilidade para gerar caminhos ou rotas por objetivos de forma deliberada de pensar, o que não pode ser geneticamente determinado, ou seja, não existe uma natureza, é uma forma de pensamento sem determinação, sem fundamento, sem base. Por isso que a psicologia acata, e ela concorda com a psiquiatria, que a melhor coisa é você viver iludido, a melhor coisa é você viver assim, acreditando que alguma coisa possa acontecer, mesmo que não aconteça, porque isso vai te levar para algum lugar. E ainda tem gente que paga pessoas para orientar ele nisso. Só que você tem que entender que na prática, para nós aqui agora, nada chega sem uma ação. Nenhum resultado chega para nós aqui aleatoriamente, ou nenhum resultado é força do acaso. Todo o firmamento do mundo foi construído por alguém, mesmo que você não queira, porque está organizado sabiamente e poderosamente para deixar claro que existe um Criador para tudo isso que está lá fora. E as coisas que subsistem pregam isso, mesmo que você não queira aceitar. Então nada veio do acaso. E a experiência da vida mesmo nos mostra isso. Que muita coisa que nós não esperávamos aconteceu. E aconteceu por quê? Porque sempre teve alguém por detrás disso. Sempre existiu um autor, um representante. Agora, eu não vivi todos esses anos da minha vida, olha, melhor dizendo, eu não tive experiência nenhuma nesse tempo que eu existo, de alguma coisa que me chegou, ou que me aconteceu de maneira aleatória. Nada caiu do céu para mim. Nada aconteceu do acaso para mim. Eu não vim do mundo ao acaso. Eu não existo como força do acaso, mas da união de duas pessoas. É tudo na vida é assim. Mas eu quero continuar olhando lá para frente, acreditando que alguma coisa possa vir de lá positiva para mim, assim, pensando, acreditando. Então eu considero a questão religiosa muito mais estúpida do que a questão racional, porque a racional ainda acredita que o homem tem uma posição de responsabilidade nesse cenário de perspectivas e expectativas. Mas ele erra onde? Na autossuficiência, de achar que isso vai garantir ele, ou garantir que o que ele espera vai chegar para ele, como se Deus não existisse. Mas o religioso que está dentro da igreja, que fica acreditando e confiando em palavras aleatórias, em palavras positivas criadas por algum que diz que é dotado de um poder que recebeu do céu, sem revisão, sem orientação e fundamentação bíblica, ele acredita que isso vai acontecer porque aquele comedor de arroz e feijão falou. Então diríamos que é um nível de idiotice, de incapacidade muito maior. Eu tenho que reconhecer que as coisas mais estúpidas, mais insanas, o homem cometeu debaixo de uma religião.
Eu tenho que reconhecer, lógico que eu tenho que reconhecer. Mas de quem é o erro? Do homem. Porque Deus deu palavra, mas eles não usam. Eles querem acreditar que o futuro dele, o que está para acontecer, está na incumbência e no dever daquela imagem, daquele santo, que ele pendurou lá, com uma velhinha que ele tem que acender, porque senão ele não vê. Ele quer acreditar nisso. Mas na prática, a realidade, os problemas do mundo e da vida, passaram pelo portão da casa dele, entraram porta dentro, atingiram ele com todas essas crenças, com todas essas divindades, com todas estas realidades místicas da qual ele se dedicou a vida toda. Não foram suficientes para guardar ele ou garantir ele a proteção daquilo. E por isso que muita gente se revolta contra Deus e acaba se revoltando contra a religião, porque o nível mais baixo da idiotice é a religião. Uma coisa que poderia ser boa acaba sendo a pior. E poderia ser boa por quê, pastor Daniel? Se você parasse para ouvir Deus falar. Mas como você quer acreditar por acreditar, como você quer esperar por esperar, como você quer acreditar em milagre assim, do nada, do acaso, vai cair, vai chover, vai vir para mim, eu sei, eu confio. Você acaba se tornando um idiota pior do que o racional. Pelo menos ele acredita nele mesmo. E você, que acredita em Deus, mas não nos princípios dele? É essa a questão. Pelo menos ele acredita nele mesmo. Ele não crê mesmo em Deus. Pelo menos é mais autêntico daquele que entra aqui para fazer as rezas, a oração, sem princípios, sem normas, sem doutrina, sem revisão, sem palavras, sem fundamentação bíblica e nada. Só porque ele crê. Só porque ele diz que Jesus está no coração dele, que Deus está no coração dele. Ou porque fizeram uma oração, coisa do tipo. E lembre, os milagres, todos eles estão condicionados a princípios jurídicos. Precisa de fé, crença, obediência. Senão isso não chega. Só que o povo não quer ler a Bíblia, não quer ler a palavra de Deus. Aqui eu trabalho o sentido convencional da coisa. Quando eu olho com este olhar para frente, mais limitado, porque tudo isso está construído e arquitetado por intermédio de um pensamento humano, por intermédio de uma ideia que eu construí ou alguém construiu por mim. Seja o racional ou religioso, seja o motivado ou místico, os dois são idênticos nesse ponto. Erram porque um acredita em si mesmo e o outro acredita num Deus sem princípio. Então você precisa entender aqui nessa noite agora quem ou qual um destes dois se encaixa direitinho na tua perspectiva. Porque com certeza eu sei que eles estão aqui nesse culto hoje. E por isso que Jesus me pediu exatamente para pregar sobre isso e determinar aqui aos amados irmãos a diferença entre o sentido bíblico, do sentido científico, do sentido religioso, do sentido convencional.